Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você gosta de ouvir história da vida real, vem com a gente, pois tenho certeza que você vai amar o vídeo a seguir. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo. Sem mais demora, vamos de história! Meu nome é Melissa e hoje eu vou contar a minha história. Quando comecei a fazer o ensino médio, eu conheci a Sabrina. De imediato, ficamos amigas. Sabrina era uma garota extrovertida, educada, inteligente, e eu gostei de fazer amizade com ela. A nossa amizade era muito forte. A gente só com um olhar já sabíamos o que a outra queria. Levei a Sabrina para conhecer a minha casa, mas de imediato minha mãe não gostou da Sabrina. Claro, ela a tratou com educação, mas procurou não se envolver tanto em nossas conversas. Mas eu estava tão empolgada com a amizade da Sabrina que realmente nada me importava. E quando a Sabrina foi embora, a minha mãe falou para mim: Melissa, eu não gostei dessa sua amiga. E eu respondi: mas mãe, por quê? E ela simplesmente me respondeu: tem algo nela que eu não gosto. Não sei. Ela não me passou sinceridade. Ela não olhou diretamente em meus olhos. Olha, se eu fosse você, não continuava com esta amizade. Não gostei desta garota. Mas eu respondi para minha mãe o seguinte: mãe, você está vendo coisa aonde não existe. A Sabrina é uma pessoa muito legal. Todos na escola gostam dela. Não sei por que essa cisma agora. E então a minha mãe disse: você quem sabe? Eu já falei o que acho. E os dias foram passando e eu continuava muito amiga da Sabrina. Levava sempre ela na minha casa, a convidava para almoçar. Às vezes ela passava o final de semana comigo. E a amizade da gente era assim. Além de passar a semana inteira se vendo na escola, os finais de semana nós ainda queríamos passarmos juntas, de tão forte que era a nossa amizade. Mas com o tempo, a Sabrina começou a trabalhar e eu fui fazer a faculdade. Mesmo assim, saíamos juntas aos finais de semana, sempre entrávamos em contato uma com a outra, nunca deixamos nossa amizade acabar. Depois da faculdade, conheci o Rodrigo. O Rodrigo era um homem extraordinário. A química entre nós foi de imediata. Começamos a namorar e em pouco tempo casamos. Nosso casamento era incrível e não demorou muito para eu descobrir que estava grávida do Rodrigo. Nossa, ali a minha felicidade estava completa. Eu estava com meu marido, na minha casa incrível, e agora estava grávida. Tive minha filha
e demos para ela o nome de Joyce. A Joyce era linda, parecia muito com o Rodrigo, mas parecia comigo também. A Joyce era aquela menina que tinha um pouco dos dois. Muito linda. Fiquei lisonjeada. Agora eu era uma mulher casada e mãe. Claro, tantas coisas boas acontecendo na minha vida, mas parece que a vida da Sabrina havia estacionado. Ela ainda continuava trabalhando no mesmo emprego que ela estava trabalhando na época que eu estava na faculdade. Ela não estava namorando, não havia se casado. Enfim, parecia que a vida dela realmente havia estacionado. E sempre que eu a convidava para ir lá para casa, eu percebia que ela ficava um pouco desconfortável na minha casa. Eu não entendia por quê, pois eu continuava amiga dela. Eu gostava da amizade dela, eu procurava proporcionar o melhor para ela sempre que ela ia para lá. E eu não entendia por que ela se sentia tão desconfortável quando estava em minha casa. E a situação foi se agravando tanto que eu fui convidando ela com menos frequência. Na medida que eu fui percebendo o desconforto dela comigo, com meu esposo, a forma que ela olhava para minha filha, eu sentia que tinha algo no ar, que ela não era a Sabrina que eu conhecia, aquela menina alegre, extrovertida. Eu sinceramente não entendia o que estava acontecendo com ela. E eu comentei com a minha mãe, e a minha mãe falou para mim: olha, eu te disse que eu não havia gostado desta menina a primeira vez que eu a vi. Isso que você está visualizando nela hoje é inveja. Ela está vendo como sua vida está e comparado com a dela, a vida dela estacionou. E ela está com inveja de você. Pare de convidá-la para sua casa. Naquele momento, eu optei por escutar minha mãe. A Sabrina estava com atitudes muito diferentes da Sabrina que eu conhecia. E eu decidi me afastar. Quando a Sabrina percebeu que eu já não convidava mais ela para ir à minha casa, que eu já não entrava mais em contato com ela para nada, ela ligou para mim e disse: Melissa, como você está? Você nunca mais me convidou para ir à sua casa? Nunca mais entrou em contato comigo? O que está acontecendo? Enfim, eu falei para ela que a minha licença maternidade havia acabado, que eu havia voltado para o trabalho, estava trabalhando muito, estava muito ocupada e não tinha tempo. E ela sorriu sarcasticamente e disse: agora a sua vida está muito corrida, não tem mais tempo para a amiga. Agora você é uma mulher rica, uma mulher de sucesso. Por que vai querer continuar a amizade com uma pobre igual a mim? E eu respondi: que isso, Sabrina, jamais, eu estou sem tempo. E desconversei e desliguei. Mas ela sempre mandava mensagem, cobrando atenção.
cobrando porque eu não a procurava mais, não a convidava mais. E eu dava uma desculpa, outra, enfim. Até que um dia eu estava indo para o trabalho e de repente eu não consegui frear e um acidente terrível aconteceu. 2 anos se passaram, eu voltei do coma. Quando acordei do coma, eu fiquei tentando entender o que havia acontecido, até que me explicaram que eu havia sofrido um acidente, que eu havia ficado em coma por 2 anos. E eu de imediato lembrei da minha mãe, da minha filha e do meu esposo. E eu falei para o médico, eu preciso ver minha família, eu preciso ver minha mãe, preciso ver o meu esposo, preciso ver minha filha. E com muita calma e cuidado, explicaram que a minha mãe havia falecido. E eu respondi: como assim minha mãe faleceu? Minha mãe não está mais viva? Mas como? E falaram que ela havia caído da escada e não resistiu. Aquilo me deixou desolada. E eu perguntei quanto tempo fazia que a minha mãe havia falecido. E o médico falou para mim que 3 meses depois do acidente que eu sofri, a minha mãe faleceu. Aquilo me deixou totalmente desconcertada. Eu, sinceramente, havia passado 2 anos em coma e agora acordo e a minha mãe não está viva. Que isso? E eu fiquei muito triste, gritei, chorei, surtei naquele hospital. E eles me acalmaram, mas eu precisava me conter, afinal, eu queria ver a minha família. Foi então que eu perguntei: e o meu esposo? E eu percebi que eles estavam relutando em falar dele para mim. Mas eu insisti e disse: não importa o que tenha acontecido, eu preciso saber de toda a verdade de uma vez. No dia seguinte, eles falaram para mim que já fazia um tempo que o meu esposo não me visitava mais, que ele simplesmente parou de me visitar, já não levava a nossa filha e ele apenas pagava as despesas médicas, mas não me visitava. E eu perguntei: mas por que ele paga as despesas médicas e não me visita, não traz minha filha? Por quê? Foi quando falaram para mim que o meu esposo havia se divorciado de mim e se casado novamente com outra. E eu fiquei desnorteada, tentando entender. Mas depois eu pensei, de repente ele achava que eu não acordaria, por isso ele tomou a decisão de se divorciar e casar-se com outra. E eu perguntei quanto tempo faz que ele casou com esta pessoa. Foi quando falaram para mim que 6 meses depois do acidente, o meu esposo casou-se com outra pessoa. Aquilo me deixou muito triste,
E eu ficava tentando descobrir o que restava de mim, o que eu ainda precisava saber, o porquê de tudo aquilo está acontecendo comigo. Mas eu me recompus e dias depois me deram alta e eu fui para a casa da minha mãe. Ao chegar na casa da minha mãe, todas as minhas coisas já estavam lá. Nossa, não foi nada fácil. Não importa o lugar que eu olhasse, me fazia lembrar dela. O sorriso, a forma que ela corria para abrir a porta sempre que eu chegava, as nossas conversas, nossos maus momentos, nossos bons momentos, todas as lembranças da minha mãe estavam lá. Chorei muito, mas eu precisava erguer a cabeça e reconstruir a minha vida. E para começo, eu precisava ver a minha filha. Foi quando eu tomei a decisão de ir para aquela casa que outrora era minha, mas agora estava morando o Rodrigo e a sua nova esposa. Quando eu tomei a decisão de ver a minha filha, eu sabia que assim eu iria conhecer a nova esposa do meu ex-marido. E quando eu cheguei na casa do Rodrigo, grande foi a minha surpresa quando me deparei com a Sabrina. A Sabrina, minha amiga. Ela era a nova esposa do meu ex-marido. E a minha filha a chamava de mãe, pois ela e o Rodrigo decidiram que a mãe que a Joyce ia conhecer e ter era a Sabrina. A Joyce nem sequer lembrava da minha existência, nem sequer falaram para ela de mim. Aquilo tudo me deixou nervosa demais. E claro, eu surtei. Eu gritei com o Rodrigo, eu falei um monte para ele. Eu disse para ele que não era justo, eu havia sofrido um acidente, eu estava em coma. Ele, além de se divorciar de mim, casar-se com outra, ainda fez a minha filha acreditar que aquela outra era a mãe dela, como se eu nunca tivesse existido na vida da minha filha. Aquilo tudo foi cruel demais. Muita coisa para lidar. E ele simplesmente falou para mim: eu imaginei que você não fosse acordar mais. Por isso, eu tomei a decisão da Sabrina ser a mãe da Joyce. Até porque a Sabrina foi um ombro amigo. Quando ela soube do seu acidente, ela foi muito prestativa. Ela se ofereceu para cuidar da Joyce. Ela veio para cá sem que eu pedisse. Ela cuidou de mim. Ela cuidou da Joyce. Ela precisou enfrentar até mesmo a sua mãe para cuidar de nós dois. Neste momento, eu olhei para Sabrina e perguntei para ela: o que você fez com a minha mãe?
E ela, claro, bancou a sonsa e disse: nada, é que ela não queria que eu ficasse aqui cuidando da Joyce. E eu, com o apoio do Rodrigo, coloquei ela no lugar dela e o Rodrigo me queria aqui cuidando da Joyce e dele. E claro, eu perguntei desde quando eles ficaram tão íntimos. E o Rodrigo respondeu: desde o acidente. Naquele momento, eu entrei, abracei minha filha, contra a vontade deles, porque eles haviam falado para mim que não era para mim falar nada para Joyce, porque a única mãe que a Joyce conhecia era a Sabrina. Mas enfim, eu abracei minha filha, olhei naqueles olhinhos tão meigos e falei: filha, mamãe te ama. E prometi para ela que eu ia recuperá-la. Claro, ela só tinha 2 anos e alguns meses. Claro que ela não entendeu nada. E eu fui embora. Me retirei daquela casa. Resolvi investigar melhor a morte da minha mãe. Foi quando foi constatado que tinha acontecido algo a mais. Pedi a exumação do corpo e encontraram altas doses de arsênico no corpo da minha mãe. Ou seja, minha mãe caiu da escada porque devia estar fraca, pois ela estava sendo envenenada. Por quem? Quem estava envenenando a minha mãe? E por que motivo? Quem ganharia com a morte da minha mãe? Pressionei o Rodrigo, que alegou não saber de nada. Ele falou que o dia da morte da minha mãe tinha sido um dia normal como qualquer outro, que ela havia chegado, que ela tinha dado banho na Joyce e que ela havia subido para o quarto e depois escutou os gritos quando ela caiu da escada. E eu pedi explicações para ele a respeito do veneno. E ele disse que não imaginava, nunca havia se passado pela cabeça dele que a minha mãe estava sendo envenenada. Questionei a Sabrina, que de imediato negou tudo. E ela ainda falou: que é isso, Melissa? Eu tinha minhas diferenças com a sua mãe, só porque a gente não concordava em alguns pontos, mas nós procurávamos nos dar bem, nos tratávamos com educação. Não faz sentido isso. Mas eu não parei. As investigações continuaram até que conseguimos provar que a Sabrina teve envolvimento não só na morte da minha mãe, mas no meu acidente. Claro, Sabrina foi presa. O Rodrigo, quando descobriu quem a Sabrina era de verdade, se divorciou dela e quis reatar comigo. Mas, sinceramente, eu não precisava de um homem fraco como Rodrigo. Restabeleci minha vida, voltei a trabalhar, consegui a guarda da minha filha. 1 ano e meio depois que tudo aconteceu, conheci uma pessoa maravilhosa. Estou casada com ele até hoje. Tenho 5 anos de casada e posso dizer
que sou uma mulher realizada. Tive mais um filho e a minha família hoje posso falar que está completa, com exceção da minha mãe. Mas sei que ela está bem onde quer que ela esteja. Esta é a minha história.